Fala, galerinha, vamos então aqui apresentar a última parte de funções, conceitos e notações importantes que precisamos saber. Precisamos saber como é que se dá a construção dos gráficos das funções. Primeiramente, os gráficos podem ser construídos a partir de dois tipos de informações. No primeiro, a função é conhecida e tudo que queremos visualizar é o seu comportamento, e para isso construímos o gráfico. Ou seja, o que isso quer dizer? Eu dou lá a fórmula f de x igual a x mais 2. Então, a fórmula dela já é conhecida, então só vamos analisar o seu comportamento e construir o gráfico. Como é que a gente faz isso? Podemos atribuir valores para x e encontramos os valores de y e montamos o gráfico. E na segunda, tudo que temos é uma tabela cujas informações foram obtidas experimentalmente por meio de medidas, como foi aquela tabelinha do outro vídeo falando sobre os litros de gasolina e o preço pago. Então a gente pode ter dessas duas formas. Para construir um gráfico a partir de uma tabela, devemos primeiro traçar dois eixos perpendiculares entre si e orientá-los utilizando flechas. Ao orientarmos os eixos x e y, estamos definindo o segmento dos eixos para os quais essas coordenadas assumem valores positivos. Então você pega duas retas perpendiculares, adota o sentido positivo para a direita para x e positivo para cima para os valores de y. A gente está fazendo a ideia de construção do eixo cartesiano, do plano cartesiano, melhor dizendo. Então nós temos aqui alguns simples gráficos. Então, se eu lhe dou a função, você dá valores a x para achar os y dele, e com os valores que vocês forem localizando, a gente vai e traça o gráfico da função a partir do comportamento dela. Outra forma é através da tabela. Se eu der uma tabela que é relacionado à maré, o nível da maré do Porto de Santos em 2005, que eu tenho esses dados já coletados. Então, o que é que acontece? Quando na primeira hora do dia, o nível do mar está a 0,5 metros. Então, na primeira hora do dia está a 0,5. Na quinta hora do dia está a 0,9 metros. Às 12 horas e meia está a 0,3. Às 12 horas e meia está a 0,3. Então, você pega esses dados e traça o nosso gráfico a partir da tabela, os dados da tabela. Então, temos duas formas. Eu lhe dou a função e com a função você marca os pontos e localiza o gráfico da função. Ou eu lhe dou uma tabela e com a tabela você marca esses pontos e faz o esboço gráfico dessa função. O que é que tem mais sobre função que eu preciso saber? Na hora que a gente fala de função, a gente tem que estudar o sinal da função e as raízes ou zero da função. O que é estudar os sinais da função? É determinar para que valores de x a função admite imagem positiva, negativa ou zero. Ou seja, é determinar para que valores o eixo da função vai passar acima do eixo x, abaixo do eixo x ou sobre o eixo x, que é justamente saber aonde a imagem é positiva, negativa ou nula. A gente vai ver um exemplo dessa atividade nos exercícios que vão vir na sequência. Podemos ainda usar para achar o zero ou a raiz da função. O zero ou a raiz da função é quando a função é nula. Ou seja, quando a gente faz o estudo do sinal igualando ela a zero, a gente também está achando o zero da função. Então, zero ou raiz da função são os valores de x que associam a função nula. Em outras palavras, a gente pode dizer que esse símbolo aqui de A de cabeça para baixo é lido como qualquer. Qualquer que seja um número chamado de raiz, pertencente ao domínio, tal que o f desse valor resulte em zero. Aí a gente vai ter alguns slides, alguns exercícios do livro da página 129, questão 18, página 138, questão 32, e da página 139, questão 35, referente a esta ideia de estudo do sinal e raízes da função para responder. Então, preste atenção nas atividades que a gente vem respondendo logo em seguida. E esse exercício aqui, que é relacionado a estudo das raízes da função e comportamento da função. Então, observe aqui, na página 129, questão 18,
Eu selecionei essa questão porque trabalha com o princípio da ideia de equação. Então você vai ter o seguinte, ó, dada a função f de x igual, diminui um pouco aqui esse zoom, f de x igual ax quadrado mais bx, onde f de 2 vale 16 e f de menos 1 vale 7. O que significa dizer que f de 2 vale 16? Que aonde tem x eu coloquei o número 2 e o resultado deu 16. Aonde tem x eu coloquei o número menos 1 e o resultado deu 7. Então o que a gente vai fazer? Vai calcular f de 2. Como é que calcula f de 2? Você vai pegar a função f de x igual a ax quadrado mais bx e substituir o 2 por x. Então vai ficar a vezes 2 ao quadrado mais b vezes 2. F de 2, o resultado é 16. Então vai fazer 2 ao quadrado é 4 vezes a, mais 2 vezes b é 2b. Só que 16, 4 e 2 são tudo número par. Então eu posso pegar o que aqui? Posso dividir tudo por 2 para facilitar a minha vida lá na frente. Ah, professor, mas pode fazer isso? Pode, porque você está fazendo com a equação a ideia de equivalência. Equação é equilíbrio, é equidade. Então você pode fazer desde que você faça em todos os membros, todos os elementos, a divisão por 2. 16 por 2 é 8. 4a dividido por 2 é 2a. E 2b dividido por b é b. Vou guardar isso aqui para mais tarde, porque a gente vai precisar dela para resolver um sistema de equação. E vai aparecer juntamente com o f de menos 1. Aí vamos fazer a outra parte agora. Aí o f menos 1. Como é que a gente vai calcular o f menos 1? Vai pegar a fórmula f de x, que é ax quadrado mais bx, e vai substituir. Então vamos lá. F menos 1, como é que calcula? Vai ser a vezes menos 1 ao quadrado, mais b vezes menos 1. Isso aqui vai ser f menos 1, a questão diz que f menos 1 resulta em 7. Então vou botar 7 aqui. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Então isso aqui vai ficar o próprio a. A vezes 1 é 1. É a, melhor dizendo. B positivo vezes 1 negativo vai dar B negativo. Vou pegar isso aqui e vou guardar. Vamos utilizar esses dois elementos para resolver nosso sistema de equação. O que é um sistema de equação? É quando você tem mais de uma equação com duas variáveis cada uma. Então você vai ter aqui, no caso, um sistema de equação do primeiro grau. 2a mais b é igual a 8. Isso aqui eu vou chamar de equação número 1. E a segunda, que eu vou chamar de equação número 2, é o a menos b igual a 7. Coloquei só a parte da letra na frente para ficar mais organizada. Essa aqui é a chamada equação número 2. Como é que resolve sistema de equação? Se vocês lembrarem dela no 9º ano, sistema de equação tem dois métodos básicos para resolver. Tem o método aditivo e o método da substituição. Método da substituição, o nome já diz. Você dá uma ideia, você substitui uma letra da equação. Aí consiste em que forma? Em isolar uma delas para substituir na outra equação. Só que nesse caso, a gente vai usar o método da adição. O que consiste o método da adição? O método da adição é o método que soma uma equação na outra. Quando você soma uma equação na outra, o objetivo é que uma das letras seja neutralizada nessa soma. Se isso acontecer, a gente usa esse método. Se não acontecer, a gente manipula a fórmula ou usa o método da substituição. 2a mais a dá 3a. B positivo com B negativo, cancela. 8 mais 7 é 15. Como é que faz para deixar esse a sozinho? Divide tudo por 3. Então você vai ter que a é igual 15 por 3 é 5. Então já achei o a. Falta achar quem? Achar o b. Aí nesse caso, você substitui a igual a 5 na equação 1 ou na equação 2. Se você escolhe qual equação você vai substituir. Eu vou substituir na equação 2. Podia ser na equação 1? Podia.
Então, vou pegar aqui a equação 2 e vou anotar ela aqui para a gente substituir. O que está lá na equação 2? Que A menos B é igual a 7. Aí, então, eu vou substituir. Quem é A é 5. Então, aqui vai ficar 5 menos o número B é igual a 7. Como meu objetivo é achar o número B, e B tem que ser positivo, eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar B de um lado, B do outro, para deixar esse B sozinho, que aí fica mais fácil para mim. Aí ele vai sumir do lado de cá e vai aparecer do outro lado. Então vai ficar 5 é igual a 7 mais B. Eu quero achar só o valor de B. Aí eu faço o quê? Subtraio 7 de um lado, 7 do outro, para deixar B sozinho. 5 menos 7 é menos 2. E B só fica sozinho. Então a questão perguntou: quem é o valor de A e B? A é igual a 5 e B é igual a menos 2. Aí se a gente substituir na função f de x, que é igual a ax² mais bx, a fórmula tinha que ser quem? Tinha que ser 5x² menos 2x, substituindo A e B por 5 e menos 2. Pronto, finalizamos essa conta. Essa outra aqui, questão 32 da página 138, pede para achar as raízes de cada uma das funções. Achar a raiz é igualar a função a zero. Então você vai ter f de x igual a x² menos 4x mais 3 igual a zero. Você vai ter que pegar essa função e igualar a zero, que é para achar as raízes. Aí o que é que a gente vai fazer? Vai pegar f de x, que é x² menos 4x mais 3, e vai igualar ela a zero. Aí como é que resolve isso aqui? Uma das formas de resolver é usando a chamada fórmula de Bhaskara, ou fórmula resolutiva do segundo grau, que é b² menos 4ac, e a outra parte, menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Vou resolver dessa vez usando a fórmula de Bhaskara. Então aqui temos o valor de a. Nesse caso, quando não aparece o valor de a, é o número que está na frente do x², é 1. O valor de b é menos 4. E o valor de c é igual a 3. Depois a gente vai fazer um aplicativo na PP Invento para ele mesmo fazer nossos cálculos de Bhaskara, para a gente não precisar fazer conta. Aí vamos lá. Delta. Quanto é que vai dar delta? Pega b² menos 4ac. Ou seja, delta é igual. Quem é b? Menos 4² menos 4 vezes a, que é 1, vezes 3, que é c. Delta é igual. 4² é 16, menos 4 vezes 1 vezes 3 é 12. Conclusão aqui para delta: 16 menos 4, ou 16 menos 12, é 4. Aproveitando que a outra parte de Bhaskara pede para calcular a raiz de delta, calcula logo aqui. Quanto é a raiz de delta? Ou seja, a raiz de 4 é 2. Aí a gente vai então para a outra parte da fórmula de Bhaskara, que é essa daqui. X igual a menos b mais ou menos a raiz de delta. É só substituir. X é igual a menos, o valor de b é menos 4, mais ou menos a raiz de delta. A raiz de delta a gente fez o cálculo e deu 2. Sobre 2 vezes a, que é 1. Que a é 1. Então aqui você vai ter que x é igual a 4 positivo, mais ou menos 2, dividido por 2. Daqui você separa em duas respostas. Você tem x' e tem x duas linhas. X' é 4 mais 2, dividido por 2. E x duas linhas é 4 menos 2, dividido por 2. 4 mais 2 é 6, que dividido por 2 dá 3. 4 menos 2 vai dar 2, que dividido por 2 dá 1. Então a gente diz que a solução, que são as raízes dessa função, é o número 1 e 3 nessa ordem, do menor e o maior.
Tem outra forma de resolver a equação do segundo grau sem ser a fórmula de Bhaskara? Tem. A gente vai ver isso em um outro momento. Deixa eu ver se tem uma outra tela aqui. Vamos fazer mais uma equação dessa. Vamos pegar mais uma equação para ver se vocês entenderam. Eu vou fazer o da letra F, que ela é de terceiro grau. A equação da letra F, que é chamada de função z de x, ela é x ao cubo menos 6x² mais 8x. Como é que resolve uma equação de grau 3? No caso aqui, eu quero o zero da função. Então, pegar z de x igual a zero. Como é que faz aqui? Pega x ao cubo menos 6x² mais 8x igual a zero. Aí, primeiramente, essa é uma equação de grau 3. Tem fórmulas para poder resolver a equação de grau 3? Tem a chamada relação de Girard, que pode ser utilizada para responder esse tipo de equação. Mas a gente não vai usar a relação de Girard, não. Vamos usar o quê? O que essa equação tem em comum? O que todas elas têm em comum? Tem um número x, ó. X está em todas elas. Então, a gente vai botar x em evidência e vai fazer x ao cubo dividido por x, fica x ao quadrado. 6x ao quadrado dividido por x, fica 6x, que aqui é o número 1 na frente. 6 dividido por 1 dá 6. E por fim, 8x dividido por x, ele dividido por ele dá 1. Então só sobra o 8. Então isso aqui é x vezes essa equação aqui do segundo grau. X ao quadrado menos 6x mais 8. Essa equação aqui do segundo grau, você então aqui tem um problema, um produto envolvendo a equação do segundo grau. Você tem essa situação. Como é que você vai resolver esse produto aqui igualando a zero? Simples. Uma multiplicação é igual a zero se uma das partes for igual a zero. Então, x é igual a zero, ou essa parte aqui, x² menos 6x mais 8 é igual a zero. Então, a gente analisa ela separada. Ó. X igual a zero, já tem uma resposta. Ou x² menos 6x mais 8 é igual a zero. Aí volta a resolver a equação do segundo grau. Tem outra forma de resolver a equação do segundo grau sem se usar a fórmula de Bhaskara? Tem. Tem mais duas formas. Uma delas é chamada de soma e produto. Vocês devem ter visto isso no nono ano. Se não viram, a gente vai estudar um pouquinho nela mais na frente depois. Soma e produto das raízes. O que é que consiste esse mecanismo? Se você pegar as raízes dela, x', e somar com x duas linhas, usando a fórmula do delta, a fórmula de Bhaskara, a fórmula de x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, ou seja, separar x' com mais raiz de delta e outro x duas linhas com menos raiz de delta e somar as duas fórmulas, no final da história, o que vai sobrar é menos b sobre a. E a fórmula da soma a gente chama de S. E se eu pegar x' e multiplicar por x duas linhas, se eu pegar essa fórmula, menos b mais raiz de delta, e multiplicar por menos b menos raiz de delta, o que vai sobrar no final da operação e da modificação vai ser o valor de c dividido por a. Então, olhe qual é o truque para poder utilizar. A soma das raízes diz o seguinte, que o resultado da soma delas tem que ser o oposto do número b dividido por a. E o produto das raízes diz que tem que ser o número c dividido por a. Então, vamos ver quem é a, b e c. A aqui é 1, b igual a menos 6 e c é igual a 8. Aí aqui a gente tem o quê? Pela fórmula da soma,
eu tenho que dizer que é o oposto do número B dividido pelo número A. Ou seja, menos 6 dividido por 1. Menos vira mais. Então, a soma de dois números tem que dar 6. O produto tem que ser o número C dividido por A. Ou seja, 8 dividido por 1 é 8. Agora é que começou a brincadeira dos caças às bruxas. Se você pensar aqui, a soma ela pode ser pensada como sendo o presidente de um time, o técnico de um time, o presidente de um time, e o produto vai ser o presidente de um time e a soma vai ser o técnico de um time. O presidente está dizendo o seguinte para você: pense em dois números que multiplicado dá 8. Eu quero dois números pensado e o resultado tem que dar 8 no final. Quem são esses números que multiplicado pode dar 8? Aí a gente vai construir as nossas árvores de possibilidades. Meu conselho é sempre começar com o número 1. 1 vezes quanto dá 8? 1 vezes 8. Depois do número 1 vem o número 2. 2 vezes quanto dá 8? 2 vezes 4. Depois do número 2 é o número 3. 3 vezes quanto? Não tem. Depois do 3 é 4. 4 vezes 2. Mas peraí, 2 vezes 4 e 4 vezes 2 é a mesma coisa, então eu não preciso mais continuar. Por isso que eu começo do número 1, que chega uma hora que o próximo número já está anotado de forma invertida. Então, os únicos números que podem multiplicar e dar 8 é 1 e 8 ou 2 e 4. Agora a gente vai verificar qual deles, juntando, pode dar a nossa soma 6. Aí a gente vai olhar 1 juntando com 8, ou ele dá 7 ou ele dá 9. Peraí, professor, por que 7, professor? Se 1 mais 8 é 9, a gente não disse se esse 1 é negativo e o 8 é positivo. A gente não falou do sinal do número. Se 8 for positivo e 1 for negativo, a resposta é 7. Ah, mas se o 1 for positivo e o 8 for positivo, vai dar 9. Mas se fosse negativo, ia dar 7 positivo ou 7 negativo. Ia dar 9 positivo ou 9 negativo. Não importa o sinal pra gente. O que importa é que ele daqui, de qualquer jeito que eu escolha, nunca vai ter como dar 6. Então 1 e 8 não serve pra gente. Aí agora a gente vai analisar o que? O 2 e o 4. 2 mais 4 pode dar 6? Pode dar 6 ou pode dar 2. Quando é que vai dar 2? Se eu fizer uma conta de menos. Aí agora eu só preciso escolher qual é o sinal que eu vou botar no 2 e qual é o sinal que eu vou botar no 4, para que isso daqui possa dar 6. Aí a gente vai olhar o sinal do 8 primeiro. Primeiro a gente escolheu os números. Então, ó, o presidente escolheu 1 e 8 ou 2 e 4. Aí vai o técnico e diz: 1 e 8 não serve para jogar agora. Quem serve é o 2 e 4. Agora volta de novo para o presidente. O presidente aqui, ó, a multiplicação está dando positiva. É 8 positivo. Então, para dar 8 positivo, se o 2 for positivo, o 4 tem que ser positivo. Se o 2 for negativo, o 4 tem que ser negativo, porque negativo vira positivo. Então, eu já sei. Ou os 2 é positivo, ou os 2 é negativo. Aqui também já tirei a minha dúvida. Se 2 e 4 for positivo ou negativo, a resposta só pode ser 6. Não tem como dar 2. Agora eu só tenho que definir se eu quero 2 e 4 positivo ou se eu quero 2 e 4 negativo. Quem é que vai escolher esse sinal? Aí volta para o técnico. O técnico está dizendo que a soma está dando positiva. Então eu quero que dê positivo. Para a soma dar positiva, 2 tem que ser, o 4 tem que ser positivo e o 2 também tem que ser positivo, para eu somar e dar mais 6. Então a conclusão aqui nesse caso é que x' vale 2 e x duas linhas vale 6. É uma outra forma de resolver a equação. Depois que você pega a prática, você consegue fazer isso aqui de cabeça sem fazer essas contas. Você já chega aos resultados mais rápido. Então, no caso aqui da solução desse problema, dessa equação, as raízes vai ser o 0 que a gente já achou no começo, o 2 que eu achei aqui, junto do 6 que a gente acabou de achar. Aí, uma observação para vocês.
Se vocês não tiverem entendido essa questão de resolver por soma e produto e vocês quiserem que eu faça mais detalhado, me peçam lá no grupo do TCA que eu abro um outro horário para poder resolver só ela. Vamos agora para a letra H. A letra H vai ter o quê? A função f de x é igual a x ao cubo menos 9x quadrado menos 9x mais 81. Essa é a equação cúbica de 4 termos. Eu não posso mais botar x em evidência, porque o 81 fica de fora. Existe uma forma de resolver a equação com 4 fatores, que é chamado agrupamento. Como eu quero achar as raízes, primeiramente eu vou igualar ela a zero. E depois eu vou fazer agrupamento. O que é agrupamento? É você juntar os termos de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, quando é possível. Nesse caso aqui eu vou juntar de 2 em 2. Eu vou verificar, ó, x ao cubo e x quadrado tem coisas em comum. 9x e 81 também tem um fator comum. Quem é o comum desses dois aqui? Desses dois é o x quadrado. Os dois têm x quadrado. 9x e 81, os dois é múltiplo de 9. Então eu vou usar esses dois fatores. Eu vou botar x quadrado em evidência aqui no primeiro. Ficou feio aqui esse quadrado. Vou botar x quadrado aqui no primeiro. E vou colocar x quadrado e x aqui, 9 aqui no segundo. São os fatores comuns. Aí vamos lá. Se eu pegar x ao cubo e dividir por x ao quadrado, é só diminuir. Aqui está dizendo que aparece 3 números x e aqui está dizendo que aparece 2 números x. Se eu subtrair, fica só um número x aí. Então aqui vai ficar x. 9x quadrado dividido por x quadrado só vai ficar o número 9. Ah, não esqueça de botar igual a zero, viu? Que aqui é a equação. Eu vou colocar o sinal de negativo aqui no meio. Por que o sinal negativo, professor? Vamos ver já já por quê. Observe que aqui ficou nesse parênteses. Ficou x e menos 9. Então, se eu botar negativo aqui fora, negativo menos 9 dividido por menos 9 vai dar 1 positivo. Então, só sobra x. Se eu pegar isso aqui vezes esse, volta a ser 9x negativo. Agora, 9 vezes quanto dá 81? É 9 vezes 9. Só que esse 81 tem que dar positivo. Para ele dar positivo, os dois sinais têm que ser positivo ou os dois sinais têm que ser negativo. Eu vou botar então negativo aqui e negativo já está do lado de fora. Negativo e negativo é positivo. Porque senão eu teria que botar o negativo aqui no x. Aí não ia ficar igual. A ideia de quando a gente resolve desse jeito é que o fator por agrupamento, o que ficar em evidência no segundo parêntese, seja igual ao do primeiro. Então ficou desse jeito aqui. X quadrado vezes x menos 9 menos 9 vezes x menos 9. O que é que os dois têm em comum agora? O que os dois têm em comum é x menos 9. Coloca x menos 9 em evidência. E o que é que sobra? Se eu tirar x menos 9 do primeiro, sobra x quadrado. Se eu tirar x menos 9 do segundo, sobra menos 9. Isso é igual a zero. Tem como eu resolver aqui fazendo mais um passo. Ou fazer cada um deles igual a zero. Nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte. Ó, vou dizer que isso aqui é x menos 9. Vou repetir. X quadrado menos 9 pode ser escrito como sendo x menos 3 vezes x mais 3. Isso aqui é igual a zero. Ah, professor, por que isso? Isso aqui é um produto notável, para quem não reconheceu. Quando eu boto a ao quadrado menos b ao quadrado, ou seja, x ao quadrado menos 9, isso aqui é o produto notável que multiplica a mais b vezes a menos b. Isso aqui é o quê? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. É o produto da soma pela diferença. É um produto notável. Mas, professor, onde é que você está vendo aqui que aqui é o quadrado? O número 9 é 3 ao quadrado. Então, x menos 3 ao quadrado, a ao quadrado menos b ao quadrado. É a mesma coisa. Então, aqui fica x mais 3
multiplicando x menos 3. Eu preferi escrever desse jeito porque ó, a multiplicação de 3 números está dando 0. Quando é que a multiplicação dá 0? Quando o primeiro é 0, ou o segundo é 0, ou o terceiro é 0. Então, vou pegar x menos 9 é igual a 0, ou x menos 3 é igual a 0, ou x mais 3 é igual a 0. Aqui ficou 3 equações do primeiro grau para resolver. Bem mais fácil do que resolver essa equação daqui do segundo grau. Aqui vai ficar que x é igual a 9, x é igual a 3 e x é igual a menos 3. Sem resolver muita conta. Então, a solução daqui das equações vai ser menos 3, 3 e 9 são as raízes dessa equação. Terceiro grau pressupõe que tenha 3 raízes, até 3 raízes reais. Pronto, o último problema que a gente vai resolver. E depois vai ter as atividades do livro que vai ser resolvida para casa, para entregar na próxima semana. Olha o que é que tem aqui de atividade. Na página 139, a questão 35. Diz o quê? A trajetória de uma bola de futebol chutada a partir de um ponto do campo pode ser descrita pela função h de t igual a 3t menos t ao quadrado, em que h de t representa a altura da bola em metro em relação ao campo e t o tempo em segundo. Então, h de t ela está medida em metros e o tempo está medido em segundos. No contexto desse problema, quais são as raízes da função h de t? Então, na letra A, ela quer as raízes. As raízes é obtida quando você pega h de t igual a 0. Então, o que é que a gente vai colocar? Vai pegar nosso 3t menos t ao quadrado e igualar ele a 0. Essa é uma equação do segundo grau incompleta em C, não tem um termo independente. Aí o que é que vocês fazem para andar mais rápido? Coloca o que elas têm em comum. As duas têm a letra T. Então, se eu tirar t da primeira, fica só 3. Aqui é t ao quadrado. Se eu tirar um t, fica c. E se eu multiplicar isso aqui, t vezes 3 vai voltar a ser 3t. E se eu pegar t vezes t, volta a ser t ao quadrado. Isso aqui é uma multiplicação. Quando é que uma multiplicação dá dando 0? Quando uma for 0 ou a outra for 0. Então, a gente vai ter que t é igual a 0. Acabou a conta. 3 menos t é igual a 0. Aí você conclui que t tem que ser igual a 3 segundos. E aqui é 0 segundos. Pronto. A letra A, facinha. Aí agora, olha que a letra B está perguntando. Qual é a interpretação física das raízes da função? O que significa dizer, então, 0 segundo e 3 segundos? Essa é uma função que foi chutada uma bola. Eu tenho uma bola e ela foi chutada. Se ela foi chutada, ela descreveu provavelmente esse movimento aqui. Ela foi chutada a partir do chão, ela subiu e voltou. O que significa esse 3 segundos? 0 segundos é o momento que ela saiu do chão e 3 segundos é o momento que ela retornou ao chão. Então, letra B pergunta qual é a interpretação física das raízes da função. As raízes da função representam os instantes em que a bola saiu do chão. Aí, entre parênteses, se quiser colocar, pode colocar os 0 segundos. E a raiz da função representa os instantes em que a bola saiu do chão e retornou
ao chão, que foi no 3 segundos. Aí se alguém for perguntar quanto tempo a bola ficou suspensa no ar, se ela saiu do chão em 0 e retornou em 3 segundos, ela ficou 3 segundos. Aí na letra C, a que altura a bola atinge depois de 1,5 segundos? Então na letra C, ela quer saber qual é a altura que a bola vai atingir quando o tempo for de 1,5 segundos. Então, olha o que a gente vai fazer. A fórmula do tempo da altura era 3t menos t ao quadrado. Só basta colocar esse 1,5 aqui. Só que eu não estou afim de botar número decimal na minha conta. 1,5 segundos, eu posso dizer que é 3 dividido por 2 segundos. Se eu quiser, eu posso colocar desse jeito. Também é possível. Ou eu coloco 1,5 ou eu coloco 3 sobre 2. Bora fazer com 1,5 para ver será que vai ser mais vantajoso. 1,5 é só colocar 1,5 no lugar do t. Então vai ficar 3 vezes 1,5 menos 1,5 ao quadrado. 3 de 1,5 é 4,5. Menos 1,5 ao quadrado é 1,5 vezes 1,5. Se isso aqui fosse 15, 15 vezes 15 é 225. Só que como tem casa decimal, você junta as casas e fica no total de 2 casas decimais. Fica então 2,25. Então a altura que ela vai atingir 1,5 segundos depois de lançar é 4,5 menos 2,25. 4 menos 2 é 2. Meio menos 25 é 25. Então essa aqui vai dar exatamente 2,25 metros. Quer dizer que em 1,5 segundos ela sobe 2,25 metros. E no 1,5 segundo restante ela vai descer o 2,25. Professor, por quê? Porque 1,5 segundos é metade do tempo que ela gastou para subir. Ó. Ela vai de 0 a 3 segundos, que a gente disse. Ó. Ela leva de 0 a 3 segundos para sair do chão e voltar ao chão. Isso significa dizer, naquele desenhozinho que eu fiz, que 1,5 segundos ela atingiu a altura máxima dela, que foi de 2,25 metros. Então ela vai subir 2,25 metros e vai descer 2,25 metros depois. Na trajetória descrita pela função h, a bola atingiu 4 metros de altura em relação ao campo, justifique a sua resposta. Então, nessa questão aqui da letra D, ela está dizendo o seguinte. Eu já sei que a resposta é não. Mas bora ver se é verdade ou não. Letra D. Ela está dizendo o seguinte, que a bola vai atingir em algum instante a altura de 4 metros. Ela disse que h de t é medida da altura. Aí então o que é que você vai fazer? A fórmula h de t é 3t menos t ao quadrado. É só pegar isso aqui e igualar a 4 metros. E resolver essa equação. Então você vai ter o quê? Que 4 é igual a 3t menos t ao quadrado. Eu gosto de resolver com t ao quadrado positivo. Então o que é que eu vou fazer para deixar ele positivo? Vou somar t ao quadrado desse lado e vou subtrair t ao quadrado desse lado aqui também, para somar t ao quadrado do outro lado e subtrair 3t do outro, para que ela fique toda do lado de cá. Então aqui vai ficar t ao quadrado menos 3t mais o número 4 que já estava, e do lado de cá não sobra nada. Essa é uma equação do segundo grau. Será que essa equação do segundo grau admite raiz? Bora tentar ver se a gente consegue resolver de novo aqui pela soma. A igual a 1, B igual a menos 3 e C igual a 4. A fórmula da soma diz que tem que ser o oposto do número B dividido por A. Ou seja, o oposto de menos 3... Ficou ruim aqui o sinal. O oposto de menos 3 dividido por 1, ou seja, 3 positivo. E o produto tem que ser o número C dividido por A, ou seja, 4 dividido por 1
tem que dar 4. Pronto, temos essa situação. Precisamos agora verificar quem são os números que multiplicados dão 4. Primeiro a gente começa pelo multiplicado. Quem é o número que multiplicado dá 4? 1 vezes 4 ou 2 vezes 4. Qual desses números somados pode dar 3? Somente o 1 e o 4. 2 e 4 não tem como somar e dar 3. Ou ele dá 6 ou dá 2, dependendo do sinal. Então isso aqui não serve para a gente. Então é 1 e 4. Agora vamos ver os sinais. Esse sinal aqui tem que ser positivo. Se esse sinal aqui é positivo, significa dizer que 1 é positivo e o 4 é positivo, para dar positivo. Ou 1 é negativo e o 4 é negativo. Então a gente sabe que ou os dois é positivo ou os dois é negativo. Mas se eu fizer 1 mais 4 positivo, dá 5 positivo ou dá 5 negativo. E não dá 3. Então, essa soma e produto não serve. E a gente vai verificar por que ela não serve. Porque quando a gente for calcular nosso delta, que é b ao quadrado menos 4ac, esse mecanismo da soma e produto, a gente só dá certo se a gente estiver trabalhando com os números reais, preferencialmente com números inteiros. Aí então vamos ver aqui. Delta vai ser, quem é o número b? Vai ser menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 4, que é c. Delta vai dar 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes 1 vezes 4 é 16. Aí a gente vai concluir que delta é menos 7. Se a gente for para outra parte de Bhaskara, que tem a raiz de delta, a gente vai concluir que não existe raiz de menos 7. Logo, o que a gente pode concluir? A bola não atinge a altura de 4 metros. Eu já tinha deduzido isso só pelo tempozinho que ela tinha que ficar no ar. E com isso a gente finaliza as nossas aulas, nossas gravações das atividades. Até mais!